Olá, você está na meditação no Evangelho de Lucas. Eu sou o Rodrigo Barbosa e fico muito feliz que você possa estar aqui comigo, para que juntos possamos meditar nas Escrituras. Hoje, nós estamos no episódio de número 127 e vamos dar início no capítulo de número 23 desse Evangelho. Um capítulo que narra os últimos momentos do nosso Senhor, seu julgamento, as falsas acusações que fazem contra ele, o seu martírio, seus açoites, sua crucificação. E quero te convidar a abrir teu coração para que em meio a essas palavras a gente possa meditar e crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor, tá bom? Hoje, como eu disse, vamos iniciar o capítulo de número 23 e nós vamos fazer uma leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Então, é a hora de você pegar as Escrituras, parar tudo, abrir o teu coração e a mente e crescer em graça e conhecimento na palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 1, diz assim: Então todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompeu o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele próprio o Cristo, o rei. Então Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: Não vejo crime algum neste homem. Mas eles insistiam: Ele provoca revoltas em toda a Judeia com seus ensinamentos, começando pela Galileia e agora aqui em Jerusalém. Então, ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galileia ficava sob sua jurisdição e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava, havia tempo, vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali, gritando acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram ele num manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Bem, como é cruel o coração e a mente de um homem que está cego espiritualmente. Nós vemos aqui o grande esforço que os líderes religiosos estavam tendo para tentar, de alguma forma, eliminar a pessoa de Jesus da vida deles. Primeiro, eles o prendem através da traição de Judas, levantam um falso julgamento, onde o veredito já estava pré-determinado, como vimos no episódio anterior. E aqui eles querem levar Jesus, eles levam Jesus a Pilatos, porque eles querem muito mais. Eles querem a morte de Jesus. E eles não tinham autoridade de executar ninguém. Mas para conseguir aquilo que eles querem, eles levam Jesus até Pilatos e apresentam falsas acusações. Eles dizem para Pilatos, o governador, que Jesus fica incentivando o povo e incitando o povo a não querer
pagar impostos. Eles dizem que Jesus se autoproclama rei. E isso, claro, um rei dos judeus diante de um governo romano é uma ameaça. Mas olha só que grande mentira. A gente sabe que Jesus havia dito e ensinado, principalmente para os seus discípulos, que dai a César o que é de César. O governo está cobrando os impostos? Pague. É a sua obrigação. Fazer o quê? E aqui eles estão acusando Jesus de fazer algo que ele não fez. Jesus diante de Pilatos responde com singeleza as afirmações de Pilatos e não dá muita trela. Não procura se defender de forma alguma. E Pilatos vê naquele homem inocência, não vê motivo para tirar a vida daquele homem. Mas o que nós vemos é os líderes do povo, os líderes dos judeus, incitando uma revolta, conduzindo a multidão a querer negar e clamar e fazer uma revolta. Na verdade, quem está fazendo uma revolta aqui são os líderes religiosos, para conseguir aquilo que eles querem, tirar Jesus do caminho deles. E aí, você vê que, por falar que Jesus veio da Galileia, Pilatos envia Jesus então a Herodes. Sim, aquele mesmo Herodes que estava tendo um caso com a esposa do irmão e que mandou matar quem? João Batista. Um homem cheio de luxúria, um homem com um coração vaidoso, um homem que não teme a Deus. E chegando lá, Herodes estava ansioso para ver Jesus, porque ouviu falar dos sinais que Jesus fazia. Herodes queria circo. E uma coisa interessante é que Jesus fica calado diante de Herodes. Não pronuncia uma só palavra. Herodes zomba. Coloca um manto real sobre Jesus, como quem diz, então este é o rei. E manda ele de volta para Pilatos. Sabe, tem tanta coisa profunda que a gente pode aprender com essa passagem. Uma delas é que a mentira será sempre a arma do inimigo para acusar os cristãos, para tentar de alguma forma derrubar o evangelho. Não foi assim diferente com Daniel, lembra? Quando tinham inveja dele e não tinham do que acusá-lo, pois ele tinha um espírito excelente, a não ser inventar algo na lei do seu Deus. E inventaram mentiras. Inventaram mentiras? Não. Inventaram uma arapuca para ele. É assim, a obra do Senhor sempre, o inimigo encontrará alguma forma de tentar destruir. Mesmo que ele tenha que inventar uma lei, inventar uma mentira, criar algo. Porque o caráter íntegro do cristão não deve dar brechas para que possam vir com acusações sobre ele. Mas mesmo que não haja acusações verdadeiras, o inimigo sempre vai ter um jeito de acusar. Então, um conselho aos cristãos é: não se preocupe com o que dizem. Viva a verdade do Evangelho. Viva a verdade do Senhor. Viva com a sua vida baseada nas Escrituras e não se importe com a opinião popular, não se importe com o ponto de vista do mundo, porque o mundo sempre vai encontrar uma forma de inventar uma mentira ou criar algo para denegrir a imagem do verdadeiro servo do Senhor. Se fizeram assim com nosso Senhor e com todos os santos que passaram e de alguma forma abalaram as estruturas dessa terra, não será assim diferente com o servo fiel do Senhor nesse tempo. Uma outra coisa que nós podemos ver é como o poder faz com que homens, o amor ao poder faz com que homens se portem como insanos e façam besteiras.
Você vê que a pressão aqui, Herodes não vê culpa Pilatos não vê culpa em Jesus e mesmo assim, sob pressão, de alguma forma manda e cede à pressão popular. Que coisa! Você vê, Herodes não tem nenhum tipo de compaixão. Ele queria ver um circo e Jesus se cala diante dele. É isso que Jesus faz diante daqueles que querem circo. É isso que Jesus faz diante daqueles que em seu poder se sentam e se acham superiores e tentam, de alguma forma, querer satisfazer simplesmente o seu ego. Tem gente que vai para a igreja tentando satisfazer o seu ego, querendo simplesmente obter alegria para o seu umbigo, como posso dizer assim. E Jesus se cala diante desses homens. Um outro ponto que a gente pode absorver aqui é como pessoas perversas se unem quando é para militar contra o Evangelho. Herodes e Pilatos não se davam bem, mas agora se juntam para militar contra Cristo. Aquela situação faz com que aquela inimizade morra. Assim como os saduceus e os fariseus também se juntaram contra Cristo. Não se admire se quando nós vemos no mundo pessoas de opiniões diferentes, gostos diferentes, perspectivas diferentes se juntarem contra a perspectiva do reino de Deus. É o que nós vemos nesse tempo. Militantes de todas as esferas, às vezes liberais, políticas, militando contra o Evangelho, contra a sã doutrina, contra os costumes cristãos. Não se preocupe, querido. Foi assim com nosso Senhor e não será diferente conosco. Os inimigos de Deus se unem para tentar destruir o costume do Evangelho, a vida do cristão. Mas não se preocupe, olhe para Cristo. Pense que, assim como foi com nosso Senhor, não será diferente conosco. Guarde isso no coração. E, em nome do Senhor Jesus, que essa reflexão te faça pensar muito. Em nome do Senhor Jesus, eu espero que possamos estar aqui numa próxima, continuando esse texto e crescendo em graça e conhecimento. Esteja firme no Senhor, apesar do que armam contra você. Em nome do Senhor Jesus.